Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos hoje outra vez aqui na casa de Dom Gregório e o tema do programa de hoje é Jesus e as mulheres. Vamos debater um pouco a importância da mulher no início da história do cristianismo. Está começando agora o programa Comunhão e Vida. Estamos de volta aqui com o programa Comunhão e Vida na casa de Dom Gregório. Dom Gregório, obrigado por nos receber aqui na sua casa mais uma vez. É uma graça muito grande, Márcio, estar aqui com você, não é? Estar aqui com nossas amigas que vieram participar conosco desse programa e estar com você, não é? Aqueles que já nos acompanham, já nos veem pelo programa. É uma graça muito grande também poder ingressar em sua casa. Peço licença para ingressar em sua casa com um tema tão importante que é o tema de Jesus e as mulheres. Então, já que nós vamos falar das mulheres no programa de hoje, nós temos aqui duas mulheres, queria que o senhor nos apresentasse. Sim, com todo prazer, Márcio. Tenho aqui a professora Marta Braga. A professora Marta Braga é doutora em História da Igreja, não é? Ensina no nosso seminário e em outras instituições, tem realmente uma experiência muito grande com a história universal, com a história da Igreja e ao mesmo tempo acho que vai contribuir muito nesse nosso bate-papo. A outra nossa convidada é a professora Cléa Zanata, que é psicóloga, professora doutora em psicologia, né, pela UERJ, e é uma pessoa assim, muito já conhecida, professora da nossa Universidade Católica de Petrópolis. Acho que vai contribuir muito também nessa reflexão sobre Jesus e as mulheres, especialmente nesse âmbito da psicologia social, né, a questão de gênero. Então vai ser um papo, eu acho, muito interessante. Então sejam bem-vindas, então. Então, Gregório, para começar o nosso papo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque naquela época de Jesus a sociedade era muito machista e as mulheres eram sempre colocadas de lado, né? E Jesus, de uma certa forma, muda, até com seu próprio nascimento, né? Muda um pouco essa visão sobre as mulheres, não é isso? Exatamente. É impressionante, Márcio. Veja só, a ideia que nós temos de mulher no Antigo Testamento é muito bonita, é aquela que procria, não é? É aquela que sai do homem, veja que aí já começa, não é? Não é a mulher que gera o homem ali no capítulo 2º do livro do Gênesis, mas é o homem que gera a mulher. E aí a gente vê que já é um ser, já não é muito normal, né? Quer dizer, é uma mentalidade de época, a primeira coisa. Segunda coisa é que a gente vê que, embora as mulheres tenham uma importância muito grande, muitas mulheres aparecem ao longo, não é, do Antigo Testamento, mas é o homem que faz a história no Antigo Testamento. E Jesus conheceu a história do Antigo Testamento. Jesus é o Novo Testamento, mas ele conheceu a história do Antigo Testamento. Então, o que acontece? Às vezes as mulheres são vistas no Antigo Testamento como um ser que atrai pela possibilidade de dar algum prazer ao homem, como também é um ser que atrai porque ela é a sedutora por natureza. Então, quando a gente olha lá o livro do Gênesis, é um fato bem interessante, não é? Quem é que se deixa contaminar pela serpente, pela palavra da serpente? É Eva. Então foi Eva que acolheu a palavra da serpente e fez com que Adão caísse. Então o pecado entra no mundo por aquela mulher, não é? Porque ouviu a voz da serpente. Então, primeiro ponto. Depois a gente vê que a mulher sempre seduz. Eva seduziu Adão e muitas mulheres, mesmo as mulheres importantes do Antigo Testamento, muitas delas são sedutoras. Só para dar alguns exemplos. Por exemplo, Judite, não é? Que é uma mulher fenomenal, uma mulher que faz com que o exército de Israel vença os inimigos. Judite vai se deitar com Holofernes, seduz Holofernes pela sua beleza, se deita com Holofernes, Holofernes bebe e depois de uma noite de prazer, ela corta a cabeça de Holofernes. Ou seja, ela salva o povo, mas ela primeiro seduziu. Outro ponto importante, a gente olha Jael. Jael é a mesma coisa. Jael seduz o general, se deita com o general certamente se embriaga, ela pega um prego, enfia na cabeça do general e vence, não é? O exército de Israel vence por causa daquela mulher, mas através da sedução. Como é que Esther, por exemplo, não é, consegue convencer ao rei
não é, de que tem que salvar o povo de Israel, né? Através da sedução. É a beleza, o rei fica encantado com a beleza de Esté, não é? Tira a antiga rainha, e Esté, tocando, né, no cetro do rei, ou seja, no poder do rei, ela consegue dizer, salva o meu povo, é isso que eu peço. Então, é também pela sedução, pela beleza. Mesmo Ruth, uma mulher santa do Antigo Testamento, ela, através da palavra, né, de sua sogra, ela vai se deitar com um homem para que esse homem lhe dê uma descendência. Não é? Porque ela ficou viúva, não tinha descendência. Então, quando a gente percebe as mulheres do Antigo Testamento, muitas delas, né, sempre assim, mesmo, por exemplo, Dalila, o que ela fez? Ela seduziu Sansão. Como? Da forma que as outras seduziram. Então, é sempre as grandes mulheres do Antigo Testamento, elas aparecem muito como aquelas que são sedutoras. Claro que não todas, não vamos generalizar, mas muitas das heroínas, elas utilizam da sedução para conseguir aquilo que elas desejam. Então, é um pouco a imagem negativa da mulher. E é interessante que mesmo na lei de Israel, por exemplo, a gente vai encontrar isso em vários livros, como o livro do Levítico, né? E tantos outros livros, quando nasce um homem, a glória de Deus vem à casa, não é, daquela família. Quando nasce a mulher, é uma glória pela metade. Ou seja, de alguma forma, é uma maldição. Depois também tem outra coisa. A gente percebe que a mulher é um objeto, inclusive, de troca, porque a mulher era comprada pela família do marido. Então você dava o dote, né? Você pagava o dote por aquela mulher. Então isso mostra que a mulher também era uma espécie de objeto de barganha, né? Os pais ganhavam em cima da mulher por causa do casamento, a mulher tem que ser bela, né? Então, ou seja, a mulher é sempre aquela que serve o homem. Jesus vai quebrar totalmente essa barreira. Jesus vai começar uma história totalmente nova, né? Em Jesus, a mulher é elevado ao seu máximo grau, principalmente quando Deus, podendo entrar na história da humanidade das mais diferentes maneiras, resolve ingressar na história da humanidade pedindo licença a uma mulher. Então, essa mulher se torna, naquele momento, o centro da humanidade, porque ela vai dar uma palavra. A palavra da mulher não tinha valor no tribunal antigo de Israel. E agora é uma palavra daquela mulher que, interrogando o anjo, vai assumir, né, as consequências de uma gravidez na adolescência e de uma história que vai mudar totalmente a história da humanidade. Então, eu sempre imagino que naquele momento em que o anjo esperou, aquele segundo que o anjo esperou, a resposta de Maria, no capítulo 2 do livro, né, do Evangelho de Lucas, capítulo 1 e capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, eu acho que toda a humanidade deixou de respirar esperando aquela resposta. Né? Sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso vem através de uma palavra de uma mulher. Do tribunal de Deus, no momento fundamental da história da humanidade, é uma mulher que fala, é uma mulher que dá o seu sim. Então, Dom Gregório, eu acho que a partir daí, né, eu estava pensando acerca disso tudo, acho que dá para a gente falar, então, que Jesus inaugura um novo conceito de feminilidade. Exatamente. Né? E como? Como é que o senhor vê isso? Eu acho que Jesus, quer dizer, o pai eleva o feminino, não é, no nascimento do filho, né, ao máximo grau. Como assim? Se nós olharmos aquilo que nos diz o capítulo, né, os capítulos 1º e 2º, toda a narrativa, capítulo 1º e 2º do Evangelho de São Lucas, nós vemos o seguinte: Maria era uma jovem prometida em casamento, como era próprio nas alianças de Israel. Né, o jovem, o pai dizia, olha, essa menina vai casar com tal pessoa, fazia-se uma aliança de família, então as crianças já nasciam sabendo com quem ia casar. Ou muitas vezes, quando era um lugar distante, não é, eles sabiam quem era a pessoa no dia do casamento. Era a lei antiga, a sociedade daquele período era assim, como hoje ainda acontece algumas vezes na Índia, né, como acontece em alguns países muçulmanos. Ainda continua assim. Mas era assim. Qual o resultado dessa história? Então, Maria estava prometida em casamento, o anjo aparece, ela diz sim, ela fica grávida. Mas cadê o homem nessa história? E ela faz uma pergunta, como se fará isso se eu não conheço o homem? Então, o anjo diz, para Deus nada é impossível. Então, ela engravida, naquilo que Jesus tem de sangue, ele tem apenas o sangue de Maria, e aquilo que em Jesus existe de masculino é por uma obra do Espírito Santo. Está lá na Sagrada Escritura, ninguém pode negar. A palavra de Deus nos diz isso plenamente. Ou seja, Deus tira o masculino e eleva totalmente o feminino.
Então, em Jesus, o masculino nasce do feminino pleno. O que existe em Jesus de masculino é obra do Espírito Santo, porque naquilo que é a parte humana, vem apenas de uma mulher. O homem não participou. Tanto que José foge, porque ele não entendeu o que aconteceu. Ele foge, ou seja, não houve participação. A Sagrada Escritura é muito clara nesse sentido. Pode existir, não é, algo mais impressionante do que a não presença do masculino para nascer em beleza totalmente, né, essa figura do feminino. Isso vem através de Maria. Então Deus eleva à máxima potência o feminino. E a gente vê que toda a história de Jesus, especialmente com as mulheres, é uma história de respeito, uma história de presença. Não é? A gente vê isso com a samaritana, quando Jesus dialoga com a mulher pecadora, ele não tem medo. A gente vê isso com a mulher hemorroísta, ele se deixa tocar por uma mulher que estava sangrando, ou seja, ele ficaria 40 dias impuro, né, por causa desse toque. A gente vê isso quando Jesus se encontra com as mais diferentes mulheres ao longo do caminho. Né? E no momento fundamental da história, todo mundo foge, fica apenas um menino, um rapazinho e as mulheres. Elas são as mais fortes no Novo Testamento. Isso é muito bonito. Marta, só ao longo da história, você que é doutora em História da Igreja, quer dizer, ao longo da história, as mulheres continuaram sendo, assim, de uma certa forma, né, discriminada, né, deixada de lado. Eu ia perguntar justamente isso a Dom Gregório. A gente pode então dizer que Jesus faz, de certa forma, uma ruptura, rompe com aquela tradição judaica mais forte e inaugura, como a professora Cléia disse, uma nova época, vamos dizer assim, para as mulheres. E a igreja que nasce do próprio Jesus, que nasce, enfim, não é? Dessa novidade, dessa boa nova que traz Jesus, tem então sobre a mulher uma visão totalmente nova, a igreja que nasce há 2000 anos, mas que vem até hoje. E, enfim, a gente poderia hoje perguntar talvez, né, qual é a visão que a igreja tem da mulher, porque muito se diz às vezes, né, que a igreja discrimina a mulher ou que a igreja despreza a mulher, talvez sobretudo por causa da questão do sacerdócio masculino. As mulheres, o Papa Francisco agora acaba de confirmar, né, que o sacerdócio de fato é masculino. Como então a gente poderia dizer que essa igreja, seguindo ao modelo de Jesus, preza a mulher? Como a igreja vê a mulher? Eu acho que, se a gente perceber ao longo da história, a igreja abriu, digamos, um espaço imenso para que as mulheres pudessem lançar para fora a sua máxima parte. A gente vê a história, não é, das mulheres do Novo Testamento, a gente percebe que na comunidade cristã as mulheres tiveram um papel fundamental. Elas estão lá, são elas que muitas vezes gerenciam verdadeiras comunidades, são elas que são ao lado dos homens e os homens ao lado das mulheres sem grande disputa, sem disputa na verdade, não é? Encaminhando as comunidades. A gente vê que em muitas comunidades a gente vai encontrar aquelas mulheres que não apenas apoiam os apóstolos, mas são mulheres que decidem, são mulheres que são mães daqueles que estão na liderança da comunidade, são mulheres que dizem muitas vezes aquilo que é melhor para as comunidades. E quando a gente observa a história posterior, ou seja, depois dos Atos dos Apóstolos e mesmo a história da igreja do primeiro e segundo século, a gente vai ver que essas mulheres têm papel fundamental. As mártires foram mulheres que testemunharam Jesus Cristo com uma dignidade impressionante. Eu lembro da história de Perpétua e Felicidade, não é? Senhora e escrava, não é? Elas viviam na mesma casa, uma estava grávida, e a dignidade dessas mulheres que vão para a arena, diante dos leões, e elas enfrentam, ou seja, mostram o máximo de dignidade. A história de tantas outras meninas, inclusive, já são mártires do primeiro momento. E depois a história da vida religiosa. A história da vida religiosa ela começa com as mulheres, as virgens consagradas, que eram jovens que viviam em sua casa. E é bem interessante que, se no passado a mulher tinha que casar, querendo ou não, ela dada em casamento, ela podia, por exemplo, ser violentada durante o casamento, porque ela era um patrimônio do marido. Né? No cristianismo, essas mulheres têm liberdade para escolher. Eu vou casar ou então não vou casar. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer qual deve ser o comportamento das mulheres em relação aos homens. Então, algumas pessoas criticam o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo coloca as mulheres ao lado dos homens, não é? Dizendo que eles devem amar suas mulheres, devem respeitá-las, não é? Como se deve respeitar a própria igreja. Então, o apóstolo Paulo dá uma outra dignidade em relação à mulher, ou seja, a mulher não é mais um produto do homem,
mas ela é uma companheira a caminho, né, do reino dos céus, na implantação desse reino que deve começar aqui e agora. Então, a igreja, ao longo dos séculos, ela sempre respeitou muito o papel das mulheres. E nós vamos encontrar mulheres, especialmente na Idade Média, mulheres que governaram mosteiros masculinos. Nós encontramos mulheres médicas entre os conventos, mulheres escritoras. Não vou nem falar de Santa Teresa d'Ávila, que já está no final, né, do medievo, digamos ali, não é? 1580, 1582, quando ela morre aproximadamente, mas nós encontramos muitas mulheres, nós encontramos Lioba, nós encontramos Hildegardes, né, Gertrude, né, e tantas outras mulheres que dominaram, digamos, não apenas os seus conventos, né, governando grupos de mulheres, mas também influenciaram no mundo masculino. Então a igreja abriu um leque muito grande, né, e transformou, porque a partir da igreja, se a gente prestar atenção, o cristianismo moldou a sociedade ocidental, que é bem diferente das sociedades paralelas, como a sociedade, por exemplo, a sociedade do Oriente Médio, muçulmana, por exemplo. Então, no Ocidente, toda a liberdade, se a gente prestar atenção e estudar profundamente, muita liberdade que foi dada às mulheres veio também através daquilo que a igreja pregou. Agora, a gente tem que saber que aí, aquilo que você falou sobre o Papa Francisco, nós temos que saber que o papel de todo mundo não deve ser igual, não é? Quando Deus criou o homem e a mulher, criou Adão e Eva, não criou Adão e Ivo, por exemplo, né? A gente pode dizer assim. E depois, na sociedade como um todo, as mulheres têm papel fundamental. Nem eu vou querer ser mulher, não é? Nenhuma mulher pode querer ser homem, né? Na questão de gênero, por exemplo. Então a mesma coisa acontece. Então quando o Papa coloca lá, que foi uma decisão tomada pelo Papa João Paulo II, de que o sacerdócio, pelo menos por enquanto é isso, será dado apenas aos homens, isso não significa dizer que a mulher é menor, não. Porque cada pessoa tem o seu papel na igreja, né? A gente pode imaginar, não, a única forma que eu posso ser feliz é sendo padre, a única forma que eu vou ser feliz é sendo sacerdote. Não é necessário disso. A mulher tem um papel, e se a luta for apenas para poder ser sacerdote, você vai perder tudo, porque a mulher está dizendo, eu só vou ser feliz se eu conseguir tal coisa. E não é, a mulher tem milhões de possibilidades na vida da igreja e de liderança também. Nós temos na igreja mulheres que lideram, né, comunidades inteiras, né, às vezes até paróquias na ausência dos sacerdotes, sem necessidade de ser padres. Pois é. O senhor dizendo isso faz lembrar, né, a questão mesmo do feminismo, né, que foi um movimento, né, tão contemporâneo de busca ávida da mulher para ser igual ao homem, e que verdadeiramente isso não atendeu, né, a sua demanda própria. Quer dizer, na verdade, essa igualdade de direitos acabou se confundindo com uma certa igualdade de identidade, né? Eu quero ser igual ao homem no sentido mesmo de identidade, de personalidade, né? Quase que perdendo a feminilidade, que seria exatamente a essência da mulher, pelo menos a meu ver, né? Embora na psicologia isso seja um pouco polêmico também. Quer dizer, há teorias psicológicas que admitem uma dimensão masculina na personalidade feminina. Quer dizer, isso até abre espaço para a questão de conversar sobre a questão da homossexualidade, que também é um tema bastante atual, né, para se falar, essa questão de feminilidade. Afinal, é possível o homem ter uma feminilidade? É possível a mulher ter uma masculinidade? Quer dizer, há teorias da psicologia que admite que sim, que a mulher teria e o homem teria ambas as identidades, né? Mas, como o senhor estava dizendo, essa questão de lutar para desejar uma determinada coisa, como, não, mulheres devam atingir a possibilidade de exercerem, né, um sacerdócio como um homem, quer dizer, talvez não seja exatamente o caminho, né? Cada um se coloca, digamos assim, cada vez mais natural, seguindo a sua própria natureza, né? Acho que essa é uma questão para a gente pensar juntos, né? Podíamos pensar dar uma paradinha isso. Agora para os comerciais. É. Mas aproveitando a fala dela, eu queria deixar uma pergunta para o próximo bloco, que é a seguinte: Jesus escolheu os 12 apóstolos. Havia mulheres que acompanhavam Jesus. Ele as escolheu ou elas se aproximaram? Isso fica para o próximo bloco. Tá bom? Então vamos dar uma paradinha para os comerciais e voltamos já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida.
E eu deixei no último bloco uma pergunta para o Dom Gregório responder agora. Foi Dom Gregório. Jesus escolheu os discípulos, os 12 apóstolos. E tinham mulheres que acompanhavam, né, o grupo todo entre os discípulos. Ele as escolheu também ou elas se aproximaram dele? Eu não tenho dúvida alguma que, em alguns momentos, algumas mulheres se aproximaram de Jesus, quase que naturalmente. Não é? A gente percebe que o religioso, ele está, às vezes, até muito mais presente no feminino do que no masculino. Basta olhar as nossas igrejas, olha os templos, né? Com a presença das mulheres, é uma presença maciça. Isso é uma coisa muito bonita. Mas também, eu acho que Jesus chamou as mulheres, porque afinal de contas Jesus pregava. Claro que aqui na Sagrada Escritura nós não temos assim, muitas passagens que demonstram isso. Mas, por exemplo, se eu pegar aqui, só para que vocês tenham uma ideia, não é? Se a gente pegar aqui o Evangelho segundo João, não é? No capítulo 21, que é o último capítulo, no versículo 25, diz o seguinte: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Não é? É a última palavra do Evangelho segundo João. Então, veja que coisa interessante. Então, existem muitas coisas que não estão no Evangelho que Jesus fez. Então, quando a gente percebe o grupo das mulheres, homens e mulheres que se aproximam de Jesus, isso se deve à pregação de Jesus, porque Jesus foi a todos os lugares. Se a gente pega o capítulo 4 do Evangelho de São João, e quando Jesus é a samaritana, a gente vê que nesse encontro existe uma catequese. Jesus se torna um catequista em relação à vida daquela mulher e transforma a vida daquela mulher. Então, foi uma aproximação, né? Foi por acaso, porque a mulher chegou ali naquele momento, mas nada é por acaso na vida de Jesus. E Jesus não perdeu a oportunidade de pregar a verdade para aquela mulher. E aquela mulher se converteu graças a essa pregação. Então, o chamado talvez não tenha sido igual àqueles de Marcos, né, de Mateus, né, dos outros apóstolos, vem, segue-me, como Pedro, Tiago, João, mas Jesus chamava pela própria presença. A presença de Jesus atraía. As pessoas eram atraídas por aquela palavra, porque ninguém falou como esse homem. Né? Nos disse, né? Então, o Evangelho nos diz isso. Então, é essa palavra que atrai. Então, em muitos momentos, penso eu, Jesus atraiu as pessoas, as mulheres se aproximaram dele, mas em muitos momentos, não tenho dúvida, Jesus chamou, vem, segue-me. Porque isso acontece também lá com os apóstolos. Os apóstolos pregavam, não é? Nós temos o exemplo de Lídia, não é? Que era uma vendedora de púrpura. Não é? Então, essa mulher muitas pessoas se dispersam, elas ouvem a pregação dos apóstolos e elas seguem Jesus Cristo por causa da pregação dos apóstolos. Então, não tenho dúvida que a mesma coisa aconteceu com a pessoa de Jesus Cristo. Me parece que a história da igreja confirma tanto isso, porque em muitos casos na história da igreja nós vemos mulheres que acabaram se convertendo, acabaram, enfim, né, tendo uma vida de santidade por uma pregação masculina, mas muitas vezes não, muitas vezes são místicas, pessoas que chegaram, vamos dizer assim, diretamente a Jesus através da sua própria oração, da sua própria experiência de vida ou do seu próprio sofrimento muito grande. Então, me parece que na história da igreja a gente pode ver com muita clareza essa igualdade de dignidade entre mulher e homem no chamado à santidade, no chamado a Jesus Cristo. Quantas vezes nós vemos, o senhor deu exemplo, né, de monjas que eram, enfim, chefes e líderes até de mosteiros, e a gente vê também mulheres liderando às vezes até movimentos sociais, de alguma forma religiosos, ou vemos mulheres grandes reformadoras, o senhor citou Santa Teresa d'Ávila, e vemos também grandes místicas, penso aqui, por exemplo, numa Santa Clara de Assis, entre tantas outras. Muitas vezes a gente enfatiza mais a figura de São Francisco de Assis, mas se esquece da importância tremenda de Santa Clara. Como essas mulheres, por si mesmas, entraram numa relação profunda com Deus, a ponto tantas vezes, olha uma Joana d'Arc, por exemplo, né, de escutar vozes, de fazer decisões tremendamente importantes para a política e para a sociedade. Quer dizer, essa relação direta, me parece, a gente pode dizer assim, né, de Jesus com as mulheres, que a gente já vê no Evangelho e que vai se prolongando durante toda a história da igreja. É tão bonito isso, para ver a dignidade justamente das mulheres. Já não há mais na igreja essa diferença, né, entre mulher e homem como existia no mundo judaico. E o senhor comentava também com relação ao sacerdócio, me parece isso muito importante a gente entender. E aí uma outra questão também, né, que tem a ver com o que a professora Cléia falou, a gente entender que mulher e homem, como o senhor disse, tem um papel diferente, tem uma missão diferente. Hoje a gente vive numa sociedade que, de certa forma, quer equiparar tanto os dois, né, como se isso fosse dignidade. Por que a dignidade vem da equiparação? Não necessariamente, a dignidade vem, às vezes, da diferença realmente, né?
uma sociedade tão feminista, tão talvez enfatizante aí do homossexualismo. É tão bonito ser mulher e é tão bonito ser homem, né? Até que ponto Jesus abençoa também essa diferença entre mulher e homem? O que significa essa diferença para o plano da salvação? Eu acho que desde o Antigo Testamento, como no Novo Testamento, nós percebemos perfeitamente que homem e mulheres são tratados da mesma forma por Jesus e em igual dignidade, né? A gente percebe claramente, né, nos gestos, né, Jesus, no contato com as mulheres, são muitas passagens onde as mulheres estão, né? Jesus não tem, digamos, nenhum preconceito, mas Jesus trata a mulher sempre como mulher, né? Eu não percebo que Jesus deseja que as mulheres sejam, digamos, masculinizadas para encontrarem o seu espaço, né? E ao mesmo tempo, a gente vê que Jesus ensina como homem que ele é, como o homem deve tratar as mulheres. Porque os discípulos eram preconceituosos, né? Eu estou aqui, abri aqui o capítulo 4 do Evangelho segundo João, que nos diz o seguinte, no encontro de Jesus com a samaritana, não é? Então, no versículo 31, entretanto os discípulos lhe pediam, mestre, come, mas ele lhe disse, tem um alimento para comer. Então a gente vê que a partir desses versículos existe um momento em que a mulher deixa a cidade, né, da Samaria, mas os discípulos chegam e eles se espantam, não é, que Jesus tenha falado com a mulher. Né? Então, por que Jesus fala com essa mulher? Então, a gente percebe que os discípulos eram profundamente preconceituosos. Não é? Eles olham as mulheres, eles olham aquele contato com Jesus, é estranho que Jesus fale com essa mulher, com a samaritana. Ou seja, Jesus não tem preconceito. Os discípulos têm preconceito. Então, agora, isso poderia ter influenciado no texto do Novo Testamento? Quer dizer, essa cultura patriarcal pode ter, de alguma forma, diminuído a presença da mulher entre os discípulos no texto do escritor? Sim, eu acho que sim, sabe por quê? Porque, veja só, claro que João, ele está escrevendo, teologicamente João ele é muito profundo naquilo que ele diz, tudo é muito simbólico, né? Então, quando João olha, por exemplo, essa mulher samaritana, ele está olhando a vida de uma mulher sedenta, não é uma mulher que deseja, não é? É uma mulher que tem um desejo do masculino, no que diz respeito aos sentidos. Né? Nós até já fiz um comentário sobre isso aqui num dos nossos programas, não é? Sobre os 5 maridos e o 6º marido. Ali aparece bem aquilo que é a mulher, a ideia da mulher que vem do Antigo Testamento com a fisionomia do Novo Testamento. Tem 5 maridos, né? São 5 sentidos, né? Olfato, audição, gustação, né? Tato, visão. Então, ou seja, essa mulher vivia pelos sentidos. E os sentidos não fizeram com que ela fosse feliz. Depois ela encontra um 6º marido, a gente vai ver aqui no texto, né? Quando Jesus diz, vai, chama o teu marido. Então, são 6 maridos, não teu marido. Dissesse muito bem, porque o 6º não é teu marido, está no versículo 17 do capítulo 4, né? 17 e 18. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Quem é esse 6º marido? É o 6º sentido que só as mulheres têm, não é? Na mentalidade de Israel. 5 sentidos, o 6º não adiantou de nada. Essa mulher vai se encontrar com o 7º homem da sua vida. E esse 7º homem, ele não deseja a sua carne, ele quer ganhar a sua alma. E o número 7 é o número da perfeição, nós sabemos, para o povo de Israel. Então é o 7º homem. Então Jesus, essa mulher, encontra nesse homem não alguém que pode lhe dar alguma coisa pelos sentidos, mas um homem que pode dar sentido à sua vida. Então é essa a visão que Jesus tem em relação às mulheres. Entretanto, nós sabemos que a Sagrada Escritura foi escrita por homens, né? Nós sabemos que, embora exista o livro de Ruth, o livro, né, de Esther, etc., mas nós sabemos que é uma visão extremamente masculina. E nós sabemos que a história foi construída pela força, não é? Muito mais do que pela inteligência. E essa força veio de onde? Daquele que podia mais, que é o masculino. Então, toda a história foi construída sobre o masculino. Talvez, por causa disso, Márcio, né, toda a história, mesmo a Sagrada Escritura, né, embora inspirada por Deus, aqui é obra do Espírito Santo, entretanto a gente percebe como a mão masculina foi pesada, né? Tanto no texto sagrado, naturalmente, como também na história da humanidade. Sempre o masculino foi muito duro. E colocou sempre a mulher no segundo plano, embora Jesus sempre a coloque no primeiro plano. Não é? A ressurreição se dá
através da palavra que é dada a quem? A Maria Madalena, né? Uma mulher, uma pecadora. Aí vem um preconceito. Alguns teólogos dizem, não, Jesus apareceu primeiro a Madalena por ser mulher, a mulher fala muito e ela vai dizer para todo mundo o que aconteceu. Veja que miséria, né? Fala muito, né? Então a fofoca ia se espalhando, né? Eu conheço um homem que é 1000 vezes, né? Fala muito mais do que as mulheres, né? Então vejam como é que o preconceito aparece. Não, Jesus deu a máxima dignidade, porque aquela mulher, ela recebeu daquele Senhor um amor muito grande, ela foi ao túmulo, né? Foi chorar a ausência daquele que resgatou a sua vida. É testemunha da ressurreição. Testemunha da ressurreição, né? Então é uma primeira, é uma mulher, né? O Filho do Homem entra no mundo através de uma mulher, Maria. Então tudo isso é muito importante que nós percebamos. Em Pentecostes, a gente percebe nos Atos dos Apóstolos que Jesus, né, durante a aparição, quando vem o Espírito Santo, estão os apóstolos e Maria, a mãe de Jesus. Ou seja, ali está a presença de mulher e as discípulas de Jesus. No caminho para a cruz, Jesus não dialoga com nenhum homem. Jesus dialoga com as mulheres. Mulheres de Jerusalém, etc., não chores. Ou seja, Jesus fala para falar com as mulheres. Então veja a atenção que Jesus dá a essas mulheres. E às vezes a gente simplesmente não percebe essas mulheres. Né? Me parece também que talvez até o texto se carregue ainda pela parte humana que tem esse preconceito das pessoas que o escreveram, mas o texto transparece tão belamente Jesus com as mulheres constantemente. E uma coisa que tem a ver com isso, que me parece tão importante também, é a importância que Jesus dá para as mulheres, não só aquelas que a gente poderia chamar de consagradas na época, ou aquelas que o seguem mais de perto, mas para as mães de família, para as viúvas, para as mulheres em situações as mais diversas, não é verdade? Isso é tão belo também, a valorização que Jesus dá à missão feminina em variadíssimos aspectos. Não sei se você poderia... Eu acho isso maravilhoso, Marta. Sabe por quê? Veja só, quando a gente olha a própria história, né, como Jesus entra, eu acho que essa entrada de Jesus na história da humanidade é uma coisa fundamental, porque ela vai dizer para que ele veio, né? Jesus podia ter ingressado na história da humanidade, né? O Filho do Homem das mais diferentes maneiras. Israel esperava com trombetas, com anjos, não é? Uma coisa assim fabulosa, escandalosa, como a gente espera na parousia, no momento definitivo. Mas eles imaginavam isso. Jesus, Deus escolhe, né? O Pai escolhe para o seu filho uma família. De uma mulher, gente simples, um pai, compreende? Jesus era submisso, nos diz isso, quando ele é encontrado no templo, né? Ele volta para Nazaré e era submisso àquela família. Quer dizer, as mulheres que nós encontramos, especialmente no Novo Testamento, são viúvas, são mulheres casadas, não é? São mulheres que vivem o seu dia a dia, são comerciantes como Lídia e tantas outras. Então, Jesus encontra essas mulheres na sua condição. E essas mulheres não largam a sua condição para seguir Jesus Cristo. É bonito, né? Elas servem aquele que é o Senhor, mas elas servem na sua própria condição. É muito interessante perceber que daí, em Jesus, as mulheres já eram dignificadas naquilo que elas faziam, naquilo que elas eram. Aí depois a gente vê que a própria sociedade começa a fechar, uma mulher pode isso, não pode aquilo, é isso e aquilo. Para Jesus as mulheres podiam. E isso é que é maravilhoso. Né? Ele abre totalmente o seu coração, não é? A sua história, para que essas mulheres possam se desenvolver dentro dessa história sem negar aquilo que elas são. Elas não precisam nem ser masculinas, né? Nem precisam ser feministas no sentido de que para conseguir seu espaço precisam lutar contra os homens, mas elas têm que buscar a sua dignidade, o seu direito, porque isso já foi dado por Deus desde lá de trás. Né? Vejam que a Eva, ela não sai nem dos pés de Adão, porque seria inferior, nem tampouco sai da cabeça de Adão, que seria superior. Ela sai do lado, igual dignidade para o homem e para a mulher. E Jesus enxerga isso perfeitamente. Então é isso aí. Vamos dar uma paradinha para os comerciais, já chegou, estão avisando que temos que dar uma paradinha. Mas nós vamos voltar logo, não saia daí, fique com a gente. Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida, agora no nosso último bloco. E a Cleia estava psicóloga, né? Tem sempre ela dá sempre uma visão um pouquinho mais apurada. Você tinha uma questão, né? Fiquei pensando, né? Jesus se fazia acompanhar, né? As mulheres acompanhavam Jesus, quer dizer, Jesus atraía isso
e a nova visão de feminino, de feminilidade, né? Talvez devesse ser uma razão, né? No entanto, a gente não vê na história, como havia sido dito já em outro bloco, a questão de mulheres sendo discípulos de Jesus, né? Como a Escritura registra, né? Mas, por exemplo, na morte de Jesus, vê-se que eram as mulheres que estavam ali, inclusive de pé, né? Então, eu fiquei pensando aqui na questão, né? Apesar da história ter essa força tão grande, determinar crenças, determinar valores, né, em cima do qual nós nos organizamos e seguimos, é possível que, apesar do novo que o cristianismo trouxe, que foi um feminino visto diferente, mas uma ideia dupla de força e fragilidade também era mantida, né? Quer dizer, as mulheres não seguiram Jesus como os discípulos pelo mundo afora. Aí fiquei pensando, será que não seguiram porque se achavam com pouca força para fazer? Mas acho que não, a gente não se sente assim, acho que elas também não, né? Acho que eu seguiria Jesus, acho que eu andaria assim por vários lugares como os discípulos fizeram. Mas será que elas não fizeram porque elas não achavam que iam ter condição ou porque tinham que cuidar da casa? Mas, no entanto, na hora da dor, na hora da coisa difícil, né, vê-se que as mulheres estavam lá. Então, não sei, o senhor ajuda a pensar isso aí, viu? O que tem aí para gente ver? O que você falou, eu vou tentar encontrar aqui, tenho aqui marcado a Evangelho de São João, no capítulo 19, principalmente, tem uma passagem que eu gosto muito. Pessoal, no capítulo 19 do Evangelho de São João, versículo 25, leio para todos nós, né? Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, de pé, não é bonito isso, né? Não estava desmaiada ou caída, né? De pé, a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Vejam que a santa está ao lado da pecadora, isso é muito bonito, naquele momento crucial, né? Aqueles que amam vão até o fim, né? Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu em sua casa. Eu acho que é fundamental que nós tenhamos essa compreensão, Cléia. Veja só, em primeiro lugar, Jesus, no momento crucial da sua vida, tem a presença das mulheres. Elas são as fortes. No momento da dificuldade, a gente vê quem é forte, né? Quem vai estar presente ao nosso lado. Então, todo mundo fugiu. Pedro fugiu, tinha traído, né? Judas havia se enforcado, Tomé desapareceu, achando que ele não ia ressuscitar, né? Correu. Todo mundo, os fortões, só ficou a fragilidade de João. E João ali representa, o discípulo amado representa toda a comunidade cristã. E é bonito que naquele momento crucial, a grande preocupação de Jesus devia ser o quê? Com a sua dor, com o seu sofrimento, com isso. Jesus, no momento em que vai morrer, ele se preocupa com a sua mãe, com a mulher. Porque na comunidade, na tradição judaica antiga, a mulher que tinha perdido o seu marido, esposo, né? E perdido o seu único filho, né? A gente percebe perfeitamente que Jesus não tinha irmãos, não é? Aqui, que havia perdido o seu filho, ela era obrigada a mendigar, porque Deus havia castigado aquela mulher. E Jesus, preocupado naquele momento com a sua mãe, dá a sua mãe a João. Então, ele a acolhe em casa para que ela saia da mendicância. Mas nós percebemos pela história da igreja posterior que Maria não ficou lá, nem chorando em Jerusalém, nem tampouco voltou para nem mendigando, nem voltou para Nazaré. Maria foi com João, ela vai com ele, porque ele vai até a ilha de Pátmos. Então, ele vai para a Grécia, ela vai junto. Então, ou seja, as mulheres que eram discípulas de Jesus, elas não foram apóstolas. Elas foram discípulas de Jesus, né? Mas elas caminham com Jesus, elas vão atrás de Jesus. Isso é muito bonito, né? Então elas são discípulas e missionárias de Jesus. Agora, é interessante que Jesus, tendo uma mentalidade tão aberta, colocando no seu grupo uma mulher pecadora, né, se deixando tocar por mulheres de uma vida que não era ilibada, como nós falamos hoje, não é? Algumas delas até prostitutas. Mulheres que eram marginalizadas, ele não as chamou, né,
para que elas fizessem parte do grupo dos 12 apóstolos. E a gente acaba percebendo que isso vai continuar também já nos Atos dos Apóstolos, né, no trabalho posterior dos apóstolos, e depois os discípulos dos discípulos. Eles podiam ter chamado mulheres para que elas assumissem o sacerdócio, mas em nenhum momento essas mulheres foram colocadas nem como diaconissas, nem como presbíteras, nem como episcopisas, digamos assim. Então, a comunidade cristã, posteriormente, no século I, II, III, IV, podiam feito essa escolha, e não fez ao longo de 2000 anos. Então, é quase que uma confirmação. E não foi porque as mulheres eram fracas, porque essas mulheres, elas dominavam conventos inteiros. Essas mulheres tiveram lideranças em comunidades, e mesmo assim, elas não foram colocadas como digamos, sacerdotisas, digamos assim, não é? Então, foi uma opção que a comunidade cristã fez. Simplesmente isso. Numa coisa diferente também, o senhor falava há pouco dessa questão de que a gente vê na igreja, às vezes, né, a maior presença de mulheres do que de homens. Isso pode parecer, à primeira vista, uma fraqueza. As mulheres estão ali porque estão precisando, porque estão chorando, porque são mais fracas. E, no entanto, talvez seja exatamente o contrário. Talvez a mulher esteja, né, presente em maior número na igreja porque elas têm esse papel, inclusive, de fortaleza, de, né, sustentar, de aguentar, de intercessão, talvez tão forte como Maria tem. E a gente vê isso na história da igreja sempre, a presença da mulher tão perto da igreja para justamente depois se dar ao mundo, se dar, né, aos homens, aos maridos, aos filhos, no sentido do seu serviço, do seu, enfim, não só no serviço como uma coisa, enfim, inferior, né, mas no sentido realmente do seu trabalho, da sua vocação, de uma forma, então, muito forte. Fiquei pensando só isso, né, que a presença da mulher na igreja indica talvez maior força até no sentido da sua alma, da sua vocação, do que o que o pessoal às vezes pensa, né, de uma fraqueza muito grande. A gente vê tão bonito na história da igreja a presença feminina tão forte, tão marcante, não só dentro da igreja, mas para o mundo também, né, de forma geral, para o mundo. Acho que uma presença forte, mediadora, né? Acho que o tempo inteiro a mulher nessa posição de liderança, não do poder, do cetro, de estar, né, na presença em primeira instância, mas nos bastidores, fazendo mediação, né? Acho que a mulher sempre foi, e acho que ainda é hoje em dia, né? Acho que a mãe, a mulher em uma família, acho que sempre faz isso, né? Sempre faz esse papel de conciliar, de organizar. Quantas vezes o marido está irritado, está zangado, está brigando, e a mulher, não, calma, calma. Ou é o filho que vem, não, vai. A mulher sempre fiel da balança das eu acho que esse fiel da balança, não tem jeito, né? Acho que essa intuição feminina também dá. Eu acredito nisso. E depois, veja só, Marta e Cléia, tem uma passagem aqui, eu acho bonita também, ainda do Evangelho de São João, nós estamos aí pegando muito para o Evangelho de São João. No primeiro dia, capítulo 20, versículo 1, né, e seguintes. No primeiro dia que se seguia ao sábado, portanto, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo, que é João, a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Ela não foi lá por causa da fraqueza, só porque ela queria chorar, não. Essa mulher foi lá porque ela tinha fé. Ela foi lá porque ela não esqueceu, os discípulos esqueceram da ressurreição no meio do drama da crucifixão. Mas ela foi lá, ou seja, ela não parece uma mulher fraca. Ela precisa ser corajosa. Exatamente. Perigoso. É a mulher que vai ao sepulcro, num lugar perigoso, é a mulher que faz o caminho para encontrar o seu Senhor. É a mulher que quer ver os acontecimentos, ou seja, não esqueceu aquele amado. Quantas mães, no dia depois do sepultamento, não vão ao cemitério, de algum modo, embora sabe que o filho está no céu, mas de algum modo para relembrar aquela lembrança que ela traz no coração. Então ela foi lá, né? Porque ela queria, como se fosse a recordação daquele que ela tanto amou, mas de um modo especial daquele que tanto a amou, que respeitou a sua vida, que resgatou a sua história. Então ela vai lá, os outros discípulos não foram, mas ela foi. E são sempre as mulheres que vão lá no encontro, inclusive, com o anjo, não é? Por que vocês buscam aqui entre os mortos aquele que ressuscitou? Ou seja, eram as mulheres que tinham ido lá, né? Um grupo de mulheres que foram ao sepulcro. Então, o tempo todo a mulher aparece não como uma fraca, mas como alguém que tem fé. E quem tem fé é capaz de remover montanhas. E elas foram lá não apenas porque elas estavam buscando o corpo inanimado, isso seria muito pouco. Elas foram lá, mantendo as tradições de Israel, né, de ungir o corpo, levaram os olhos, mas elas foram lá principalmente porque elas tinham fé. Isso é muito bonito. Elas acreditavam
né? E tanto que no momento H crucial, a quem Jesus aparece? A uma mulher. Né? É muito, muito bonito. Isso será que remete a um tema que poderia ser, que seria um outro tema, né? Que seria a questão da fidelidade mesmo, né? Quer dizer, essa questão da fé tem a ver com a fidelidade. Fidelidade. Né? No momento crucial da vida de Jesus, a fidelidade foi mostrada pelas mulheres ao pé da cruz. E eu acho que da mulher é esperado isso até mais do que os homens, né? Sempre foi assim, né? Quer dizer, meninas são criadas exatamente com essa ideia de serem fiéis aos seus maridos e buscarem essa questão como uma questão de honra pessoal, né? E ao homem é sempre dado uma certa tolerância, às vezes, né? Em relação a isso. Quer dizer, os meninos podem, as meninas não podem, os meninos podem, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? Em termos do feminino, do masculino, que essa história vai construindo, né? Essas permissividades ou não, e de certa maneira eu acho que o cristianismo e Jesus veio fazer um corte nisso, né? Veio de certa forma, aqui, não sei se a gente poderia dizer que as mulheres são até exemplo para os homens, de certa forma. Né? Ah, sim. O Papa Francisco carinhosamente falando da avó dele, como a avó dele que passou a fé para ele em tempos difíceis, em tempos de ditadura na Argentina. A avó é que mantinha, né, aquela fé viva que acabou dando na vocação dele. Acho que a gente pode dizer que essa fé, essa fidelidade das mulheres, e na cruz me parece tão assim, muitos dos discípulos devem ter pensado depois, puxa, eu corri, né, mas elas ficaram aí, é um exemplo talvez de força. Dom Gregório, estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Agradecer aqui a presença da Marta, da Cléia, obrigado aqui, né, por aceitar o nosso convite, vir aqui bater um papo com a gente, não é isso? E Dom Gregório, obrigado mais uma vez, né, por receber em sua casa. O senhor sempre conta uma historinha assim no final do programa, deixamos aí um tempinho para o senhor. Ok, tá ótimo. Eu só quero pegar assim, um pedacinho aqui que Cléia falou, para dizer, no momento em que uma mulher vai ser apedrejada, certo? Jesus mostra que aquilo que é cobrado da mulher deve ser cobrado do homem. Né? A mulher não foi apedrejada porque o pecado não era só daquela mulher que havia sido pega em adultério, mas também do homem. Né? Tanto que aqueles homens que estavam prontos para apedrejar, eles deixaram suas pedras porque eles também eram culpados, porque ali aparece o máximo do machismo. Jesus quebra esse machismo, liberta a mulher naquele momento e iguala, ou seja, se a mulher não pode cair no adultério, o homem também não pode. Ou seja, Jesus iguala, momento crucial, Jesus, rompeu com todos os paradigmas. E aproveitando, quero concluindo aqui o nosso programa, que pena, porque foi maravilhoso o nosso encontro, mas eu quero agradecer a Cléia, né, em meio a tantos trabalhos aí, nossa professora doutora da UCP, né, por estar aqui. Eu que agradeço nesse a momento. oportunidade, Dom Gregório. Foi uma graça muito grande. Muito bom. Né? Quero agradecer a Marta Braga também essa presença, nossa professora doutora em História da Igreja, nossa professora no seminário em várias instituições. Muito obrigado por sua participação. Quero agradecer a Márcio por mais uma vez estar aqui conosco, né? Semana que vem, Márcio, é sempre uma alegria recebê-lo aqui em minha casa. Mas eu quero aproveitar e contar uma historinha bem interessante e falar sobre as mulheres. Por favor, eu peço que você não desligue a sua televisão, porque no primeiro momento ela vai ser preconceituosa, mas depois você vai entender o que eu quero dizer com essa história. Vejam só, um general tinha sobre a sua guarda 1000 soldados. 500 eram soldados homens, 500 soldados mulheres. Ele estava para se aposentar e precisava escolher aquele ou aquela que ia ascender ao cargo de general. Ele disse, olha, meus soldados são ótimos, né? Eu os preparei muito bem, mas eu preciso saber qual deles tem a condição para chegar lá em cima. Ele fez os mais difíceis testes, mas todos passaram. Ele disse, eu tenho que fazer um teste extremamente difícil para saber se são as mulheres, se vai ser uma mulher que vai comandar aqui o exército ou se vai ser um homem. Então ele disse, já sei o que eu vou fazer. Ele pegou os 1000 soldados, 500 homens, 500 mulheres, e os levou até a floresta amazônica. E lá, numa clareira, ele disse, olha, vocês vão passar por um teste difícil, mas somente aquele que tiver coragem, não é, vai se aproximar desse teste, porque é um teste de vida e morte. O que é que eu vou fazer? Eu vou trazer um helicóptero, eu vou parar aqui e vou lançar uma corda. Vocês têm direito de segurar, digamos aí, essa corda, quem tiver coragem, mas ninguém vai ter nenhum cinto de segurança. Durante 1 hora eu vou percorrer a floresta amazônica e vocês não têm segurança alguma. 9 vão cair. Né? O último que ficar, esse vai ser o general, mas só se aproxime quem realmente quiser, né, confiar em si mesmo, quiser
né, fazer um teste, né, de vida e de morte. Pois bem, ele veio com o seu helicóptero e lançou a corda. E correram algumas pessoas para segurar aquela corda. Eram 10 homens e uma única mulher. E seguraram e ele elevou o helicóptero. Né? Eram 11 pessoas. Ele viu que a corda estava muito tensionada. E ele disse, ai meu Deus do céu, a corda vai quebrar. O que aconteceu? Aí ele contou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meu Deus, a corda só dá para 10 pessoas e tem 11 pessoas assim. E ele falou, pessoal, um de vocês vai ter que soltar a corda imediatamente, porque senão a corda vai quebrar e os 11 vão cair. Né? Por favor, eu peço que um largue a corda e eu prometo que você vai ser considerado um herói da pátria, né? Porque você deu a vida pelos outros. Mas vocês sabem, né? No momento do sufoco, cada um arruma uma desculpa. O primeiro disse, general, eu não posso largar a corda porque eu tenho mulher e 5 filhos. Quem vai cuidar da minha prole se eu morrer? O segundo foi logo dizendo, general, eu não posso porque eu devo 100 mil reais a um agiota, não é? Se eu largar a corda e morrer, ele vai matar a minha família. O terceiro disse, general, eu vim do casamento direto para cá, eu tenho direito à minha lua de mel, é o meu grande sonho, eu não posso largar essa corda. E assim os homens, um por um, né, cada um foi dando uma desculpa. E a mulher, coitada, estava embaixo, né? E disse, general, nós sabemos que ao longo, não é, da história da humanidade, foram os homens que deram seu ventre para que as mulheres nascessem, né? Perdão, foram as mulheres que deram seu ventre para que os homens nascessem, né? General, nós sabemos que ao lado de um grande homem existe sempre uma humilde mulher. E general, nós sabemos, e todo mundo segurado na corda ali, né? Como ela falava, né? General, nós sabemos, né, que as mulheres sempre foram inferiores aos homens na história da humanidade, né? Porque realmente nós devemos sempre ficar atrás dos homens. Então é mais do que normal que eu, por ser uma humilde mulher, largue essa corda. Ora, quando ela acabou de dizer isso, os 10 homens começaram a bater palma. E batendo palma, os 10 caíram e ela ficou segurando aquela corda alegre e feliz. E o general olhou para baixo e disse, realmente as mulheres são superiores e são mais inteligentes do que os homens. E ela conseguiu chegar ao cargo de general por causa disso. Portanto, meu irmão, minha irmã, nunca duvidem das mulheres. Porque as mulheres realmente são excepcionais, são maravilhosas. Não é à toa que Jesus escolheu uma mulher para começar a história nova, né, da presença de Deus em nosso meio. Então, muito obrigado a você, né? Aceite o meu carinho, o meu abraço, né? E que Deus abençoe especialmente todas as mulheres que assistem o nosso programa. E aceite nesse momento, para homens e para mulheres, né, uma bênção especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.